que nós temos. Então nós precisamos entender que esse mundo não é o ideal, nós teremos problemas, nós teremos dificuldades. O pecado trouxe as enfermidades, o nosso distanciamento de Deus faz com que a gente viva situações ruins. Quero só lembrar que está aberto também para perguntas e argumentos, tá? Não será um sermão fechado, será mais uma conversa que nós vamos ter. Qualquer dúvida, qualquer argumento você pode fazer daí, tá? Então pense nisso, o mundo não é o ideal para se viver, então não tem como estar tudo perfeito, tudo certinho, não é. Agora tem um detalhe, nós como cristãos temos que buscar o melhor, sim ou não? Temos que buscar o melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Então o mundo, as pessoas no mundo, pode estar mendigando conhecimento, mendigando pão espiritual, mendigando saúde, mas nós não. Por que nós não podemos viver assim? Porque nós temos as maiores revelações que Deus nos deu. Você concorda comigo? Então não era para a gente, não era no meio adventista, não era para ter ninguém aqui com diabetes, não era para ter ninguém com colesterol, não era para ter ninguém sofrendo renite, sinusite, não era. E se estamos, é porque não estamos dentro do plano de Deus que Deus tem para nós. Porque Deus tem um plano melhor para nós. E, irmãos, o Salmo 103, verso 13, ele diz de onde vem a nossa cura. A nossa cura vem de quem? A nossa cura vem de quem? Fale pelo menos 3 vezes. A nossa cura vem de quem? De quem? De Deus. Agora a minha pergunta é, por que nós estamos buscando cura fora de Deus? Você acha que nós estamos buscando cura fora de Deus, sim ou não? Sim, irmãos. Estamos mergulhando em um caminho de hipocrisia, de cegueira espiritual, buscando cura longe de Deus. E não vai vir. Porque quem nos cura é quem? É Deus. Quem tem cura verdadeira para nós é Deus. Sabe por quê? Porque foi Ele quem nos fez. Quem realmente conhece a nossa estrutura é Deus. Quem realmente sabe o que é melhor para nós é quem? Me ajuda, vai conversando aí para você não dormir. Você não pode dormir hoje. Quem tem o melhor para nós é quem? É Deus. Então a nossa cura tem que vir de Deus. Agora, como é que Deus vai fazer essa cura em nossa vida? Como é que Deus vai fazer essa cura em nossa vida? Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Agora vocês não vão mais abrir a Bíblia, você vai abrir, um vai ler, outro vai ler. Êxodo capítulo 15, verso 26. Deus tem um plano de cura para nós. Qual é o plano de Deus para nos curar? A gente está doente por causa do pecado. Temos enfermidades, é verdade. Deus tem um plano. Capítulo 15, verso 26. Quem gostaria de ler? Quem está mais com sono vai ler para despertar aí. Capítulo 15, verso 26. Eu fui extremo quando eu disse que não era para ter no nosso meio gente doente dessas enfermidades comuns? É o plano de Deus ou não é? Deus está dizendo, ó, se você ouvir a minha voz, se você fizer o que eu mandar, o que eu te ensinei, não é para ter as enfermidades no meio de vocês que tem no Egito, que tem no mundo. É assim que o texto está falando ou não é? É ou não é? Você já tinha pensado sobre isso? Você já tinha pensado sobre isso? Agora, Deus está falando assim, se você fizer o que eu te revelei, você não vai ter as enfermidades. Agora, o que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo o seguinte, nós estamos deixando a vontade de Deus, quando a gente deixa a vontade de Deus, a gente adquire um monte de doença, aí agora a gente busca a cura longe de Deus. Ficamos doentes por deixar a vontade de Deus e ainda estamos correndo atrás da cura que não vem de Deus. Isso é complicado ou não é? É ou não é? Tem que ficar aqui? Isso é complicado ou não é? Você deixa a vontade de Deus, adquire doença. Agora que adquiriu a doença, corre atrás de coisas que não vêm de Deus para se curar.
Isso acontece todo dia em nosso meio. E Deus fica muito triste com isso. Deus fica muito triste com isso. Então, uma coisa muito importante que a gente aprende aqui: se a gente fizer a vontade de Deus, nós vamos nos livrar de muitas enfermidades. Lembra do que eu falei? Eu não estou falando de um mundo perfeito. Não estou falando que você fizer tudo que Deus fazer, você não vai morrer. Não, vai morrer. A morte é consequência do pecado. Você vai ter problema. Mas lembre-se que Deus nos chama para o quê? Para o melhor. Deus nos chama para o melhor. Deus nos chama para o melhor. Então, se eu viver a vontade de Deus, eu vou viver o melhor dessa vida, eu vou ter qualidade de vida, vou ter uma vida mais plena, tá? Agora, domingo a gente estava juntos aqui, a gente falou um pouco sobre isso. Eu quero que você leia só um texto, assim, para a gente perceber como anda a nossa hipocrisia quanto a muitos assuntos. Por exemplo, quem aqui come carne de porco? Ninguém, né? Louvado seja Deus. Por que você não come carne de porco? Por que você não come carne de porco, irmão? Porque a Bíblia condena, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia condena um monte de coisa que você come. E você simplesmente passa por cima. Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico capítulo 7, verso 23. Deus não condenou só a carne de porco. Deus condenou muitas coisas que destroem a nossa saúde. Mas os nossos olhos se voltam para alguma coisa. E a gente acha que estamos no auge. Eu não como carne de porco, tal. Mas você faz coisa pior. Você não enxerga o que Deus revela, o que Deus fala. Quem lê esse verso bem alto aí? Levítico, capítulo 7, verso 23. Quem aqui come sangue de animal? Quem aqui come sangue de animal? Apara o sanguinho, bota lá na buchada, bota dentro da galinha. Quem come? Ninguém, né? Por que você não come? Porque Deus falou para não comer, não foi? Leia Levítico, capítulo 7, verso 23. Deus falou para não comer a gordura de nenhum animal. Agora, que quem não come gordura de animal? Aí pesou, né? Quem proibiu? Deus. Na hora do churrasco, qual a melhor parte? A gordurinha. Deus proibiu. A maior causa de problemas no coração é a gordura animal, e ela vem na forma do churrasco, ela vem na mortandela, na salsicha, ela vem em tantas outras maneiras que você usa. Deus proibiu. Se você quer comer carne, vai comer, mas não coma a gordura, porque a gordura mata, e mata com força. Agora, você faz um churrasco, faz uma comida cheia de gordura animal, e você vai orar pedindo a Deus para abençoar esse alimento. Isso é hipocrisia, irmão, é ou não é? Gente, presta atenção. Nós nunca vamos mudar se a gente for hipócrita. Hoje você vai chegar em casa e vai almoçar. No seu almoço só tem alimento que mata. Aí você vai orar: Senhor, abençoe esse alimento, que ele sirva para o meu bem físico e que ele revigore a minha força. Deus vai ouvir essa oração, irmão? Essa é a oração que você tem que fazer? Estamos sendo hipócritas ou não estamos? A gente tem que orar assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, o Senhor revela a tua vontade, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não gosto das coisas boas. Está aqui, ó, gordura, massa, açúcar, veneno para me matar, eu vou comer, mas me perdoa, converta o meu coração. Essa deveria ser a oração. Sabe por que nós não estamos mudando? Isso não é brincadeira não, irmãos. Estou falando de um assunto. A gente poderia falar de diversos assuntos onde nós estamos mergulhando na hipocrisia. Na hipocrisia. Deus revelou. Vá para o Espírito de Profecia. Pega o livro Ciência do Bom Viver. Ellen White parece que está notificando as últimas pesquisas científicas hoje. Ela diz assim, ó: queridos, se vocês querem ter saúde, deixa de comer pudim, bolo, pão, essas coisas cheias de açúcar. Volte para a alimentação natural. Saia disso. Hoje a ciência, quando ela falou, não era não. Hoje você vai em qualquer pesquisa científica e está lá. Essas coisas matam com força. Mas simplesmente você não come carne de porco, não come sangue e acha que vai ter saúde. Ô irmão, é hipocrisia demais da nossa parte. Está tudo revelado. A gente não quer enxergar. A gente não quer entender, simplesmente a gente quer ser teimoso, por nossa própria conta.
E aí a gente não vai ter saúde mesmo não. E Deus tem um plano para a gente ter saúde. Sabe qual é o plano de Deus? Deus deixou 8 remédios que podem curar qualquer enfermidade. Você sabe quais são esses remédios? Fala comigo. Apuro. Que mais? Luz solar. Água. Exercício físico. Temperança. Confiança em Deus. Vou falar na ordem aqui. Cada um, eles são importantes. Esses remédios é uma base. A base conceitual de Deus para a cura está aqui. Presta atenção, isso é muito importante. Existem muitas bases no mundo. A base de conceito para a cura de qualquer enfermidade, para a preservação da saúde, para o bom estado da saúde, está aqui, nesses outros remédios de Deus. Apuro. Nós não vamos falar, você já sabe, em outros momentos nós vamos aprofundar como isso pode se reverter em saúde para mim. Apuro é muito importante, acordar todo dia, respiração profunda, em ambientes que te proporciona isso, água por dentro e por fora, na hora certa, do jeito certo, muito importante. Depois o terceiro remédio de Deus, alimentação saudável. Hoje está sendo definitivo para quem quer se livrar de algumas coisas. É outro remédio que Deus deixou para nós. Exercício físico. Muitas doenças nunca vão ser vencidas, porque se você não fizer exercício físico, você vai ficar doente, você vai ter um monte de problema. Exercício físico é remédio, foi Deus que deixou, foi Deus que revelou, você tem que fazer. Outro remédio que Deus deixou, descanso, descansar, intervalo do dia, as noites é para descansar, em 7 dias, 1 é para descansar, Deus que deixou. Que mais que é remédio que Deus deixou? Luz solar. Deixa de besteira, de viver enchendo você de protetor, de produtos químicos que vai dar câncer de pele, e depois você diz que é o sol. Sol não é assim não é esse medo todo que as pessoas fazem. Você vai caçar de 1000 casos, um ficou com câncer por causa do sol, mas você vai encontrar centenas de pessoas com câncer por causa de produtos químicos, os protetores solares e muitos outros, que são altamente prejudiciais, que pode causar câncer de pele. Então não tenha medo do sol, o sol tem que entrar na sua casa, você tem que andar no sol. Sol é remédio que Deus deixou para você. Outra coisa, temperança. Agora virei vegetariano. Seja temperante, irmão. Mesmo comendo saudável, se você for intemperante, no comer, no dormir, no brincar, no tudo, vai estar errado. Então, equilíbrio, temperança, é outro remédio que Deus nos deixou. E por último, confiança em Deus. Acredite que Ele tem o melhor, Ele vai fazer o melhor por você. Eu não tenho dúvida disso. Agora, queridos, essa é a base que Deus usa. Sabe, hoje nós temos uma facilidade. Você não sabe em que acreditar. Você vai lá, pega o seu celular, é tanto tratamento, é tanta coisa, não é? Um diz isso, outro diz aquilo. Eu quero dizer para você, olha, não acredite em nada além disso. Qual é a base de cura? Qual é a base para a preservação da nossa saúde? Os 8 remédios de Deus. Qual é a base? Qual é a base? Se amanhã surgir uma nova fruta como o nome e dizer, vamos imaginar que amanhã descubra, goiaba cura tudo. Não coloque isso na sua cabeça não, irmão. Deus não revelou que goiaba cura tudo. Deus nunca falou que noni cura tudo. Deus nunca falou que isso ou aquilo cura tudo. Qual é a base de Deus? Os 8 remédios. Fora disso, é especulação. Porque Deus nos vê como um todo. Fora disso, tudo é invenção. E não adianta você ir por essa linha não, tá? Então, existe hoje muitas medicinas alternativas que não estão no 8 remédios de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. A base de conceito dessas medicinas são satânicas. Ou seja, quem inventou elas? Você está pesquisando muita coisa, você está fazendo muito remédio, está usando muita coisa que vem do terreno de Satanás. Ou seja, Deus deixou aqui 8 remédios para você, você saiu deles, ficou doente, agora você quer resolver seu problema, porque todo mundo quer ficar bom para fazer tudo errado. Aí você deixa os 8 remédios de Deus e vai buscar ajuda num terreno de Satanás, sem perceber, achando que está bombando. Então perceba, as medicinas alternativas, a grande maioria delas tem a base de conceito delas, vieram de pessoas
que são ateus, pessoas que vieram do candomblé, do espiritismo, pessoas que não têm nada com Deus, e eles apresentam esses conceitos. E a gente compra, e a gente acha que vai dar certo, tá? Então, no que eu acredito? Eu acredito no poder de Deus, na natureza e nos outros remédios que Deus deixou. Agora, o que acontece? Satanás pega essas medicinas alternativas e mistura. Por exemplo, vamos pensar aqui, existe algumas coisas que são extremas, tá? Uma pergunta, mas alguém que usou a medicina alternativa ficou curado. O cara foi lá, espiritismo é uma medicina alternativa, o cara foi lá, fez uma cirurgia lá no espiritual e ficou bom. Pode ficar bom? Pode sim ou não? Pode, até pode. Muito difícil, mas pode. Satanás ele tem essa artimanha de fazer com que a pessoa sinta bom. Agora, nas medicinas mais neutras, existe um efeito que cientificamente é chamado de efeito placebo. Placebo, não é isso? Efeito placebo. O que é o efeito placebo? Presta atenção para você entender. O efeito placebo é assim: toda vez que surge um novo medicamento, surgiu um novo comprimido para dor de cabeça, a ciência, a indústria farmacêutica vai escolher 200 pessoas para fazer o teste. 100 pessoas vão tomar um medicamento de verdade. E 100 pessoas vão tomar uma pílula de farinha. Só que dessas 100 pessoas que tomou pílula de farinha, 20 vai dizer: o remédio é bom, fiquei curado, e o remédio é de mentira. Mas ele ficou bom. Por quê? Porque a sua mente disse que você tomou um remédio e que ele é bom, e você ficou bom. Simplesmente. Tanto é que, cientificamente, se 100 tomou a pílula verdadeira, só 20 ficou bom, e 20 tomou a pílula falsa e ficou bom, o remédio não é eficiente. Ele tem que ter uma porcentagem maior. Então, 20 aqui que tomou remédio de mentira, ficou bom. Mas 80% que tomou um remédio de verdade, ficou bom. Então, o remédio é eficiente. Então, só isso. Então, esse efeito da mente, você tomou um remédio. Outra coisa também. As pessoas são inteligentes. O cara, você procura uma medicina alternativa, não importa qual. Vou falar sobre algumas aqui, e assim, as mais dramáticas e que estão mais ligadas ao satanismo. O cara vai lá, esses dias eu não conhecia a iridologia, apesar de minha família ter uma grande ligação, ter tido muita ligação, de ter tido curas na iridologia. E aí eu, sem querer, sem planejar, eu entrei em contato com esse cara. O cara tinha sido um ex-adventista da Reforma, tinha sido um ex-adventista, e eu não fui pela iridologia, eu fui atrás conversar, e assim, chegando lá, conversando, eu entendi um pouco do que acontece. Mas, por exemplo, o cara é muito esperto. Ele desenvolve um conceito, ele passa alguma coisinha para você muito simples, mas ele diz: vá para casa, durma bem, durma cedo, durma 8 horas, não coma isso, só coma coisa saudável, tá? Procure fazer exercício físico, toma esses remédios e você vai ver. Claro, ele usou 3 remédios de Deus. Aí você vai, dorme bem, come bem, faz exercício físico, o remédio deu certo. Cara, o remédio é verdadeiro. O remédio é o remédio de Deus, irmão. Você entende? Mas assim, irmãos, quais são as medicinas alternativas mais aceitas e que a gente pode se misturar com elas e que são mentira, e que são abomináveis e que vieram das mãos de Satanás? A maioria das medicinas alternativas, elas vão usar também a fitoterapia, que é excelente, que faz parte do plano de Deus. O que é a fitoterapia? Ela vai prescrever para você chás, dietas, que faz parte do que Deus deixou. Então, Satanás mistura um pouco de verdade com um pouco de mentira. Agora, existem outras que são extremas, como, por exemplo, nós temos a hemoterapia. O que é a hemoterapia? Tirar sangue da sua veia e injetar no seu músculo. E tem gente que diz que fica bom. E tem gente, alguém fez aqui, chegou a fazer isso? Qual o objetivo? Não é o objetivo, é de onde surgiu, é a base conceitual. A base conceitual, a irmã perguntou qual o objetivo da hemoterapia. Um maluco, pai de santo, inventou. Ele usava sangue de animais. Eles usavam sangue de animais nos rituais. Bebiam,
injetavam, foi ficando difícil, começaram a usar sangue de gente. E depois a ideia surgiu, cura, aumenta a imunidade, e todo mundo fez, e muito cristão fez, e muito adventista fez, porque está dando efeito. A medicina repugnou e condena isso, não tem efeito, não tem comprovação científica, mas muita gente fez, porque não quer seguir os remédios de Deus. E de onde veio? De um cara do Santo Espírito, de terreiro de macumba, e que colocou, e que aí depois um bocado de enfermeira, de gente, de médico, é bom, porque hoje é assim, irmãos, hoje o que acontece? A medicina moderna, que nós conhecemos hoje, que são os médicos formados, isso é moderna, porque ela surgiu recentemente. Essas outras medicinas alternativas, elas são milenares, muito antigas. A medicina moderna, ela tem o seu limite. Existem as doenças autoimunes, que elas não são, por exemplo, você está com pressão alta, você vai no médico, não tem remédio. Você está com diabetes, não tem remédio. Você está com a infecção, você está com um processo inflamatório, ali não tem remédio, é remédio mais forte, eles dizem, procure uma terapia mais natural para aliviar aí, porque vai surgir algum efeito. A medicina hoje indica, porque sabe que não tem remédio, vai te matar. Existem alguns médicos que fazem isso. Outros insistem até o último momento. Mas hoje é comum você dizer, o médico dizer, vai para a homeopatia, vai fazer hemoterapia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer acupuntura, vai fazer para ver se dá certo. E aí o cristão vai, e muitas vezes o adventista vai também, porque ele esquece do que Deus revelou. Então, a hemoterapia, ela foi muito usada, agora enfraqueceu, né? Enfraqueceu porque pegou-se muito pesado, foram muitos documentários, ela enfraqueceu. Mas muita gente acreditou. Ah, funciona. Não funciona, irmão, porque qual a base da cura? Quem nos dá a cura? Deus. Através de quê? Dos 8 remédios. Essa é a base. Vem de Deus. Essa vai curar de forma forte, tá? Quero falar de outra. Terapias magnéticas. Tem gente que pagou um dinheiro caro numa sandália. Essa sandália é magnética, pulseira magnética, colchão magnético. Querido, de onde vem a base do conceito? De que os ímãs puxam a energia do astro e passa para você. O que tem isso a ver com Deus ou com a vontade de Deus? E aí tem gente que bota a pulseira, senão estou usando a pulseira aqui, no pé, no braço, estou bom, deixei de sentir dor, fiquei melhor. Pode até sentir uma coisinha, irmãos. Mas quem inventou isso? Um cara que acredita na força do astro. O cara que acredita que o astro é que dá força, que dá vida. Ele não acredita em Deus. Ele é um ateu. E ele inventou isso, que essa força magnética através dos ímãs vai te dar energia, vai alimentar o seu interior, a parte que você não vê, e que vai passar força, vai passar energia para você, e você vai ficar bom. E você acredita. Quem que já comprou um colchão magnético, pagou? Então, nós que somos cristãos não devíamos nem vender e nem apoiar. Eu conheço irmãos que trabalham com produtos magnéticos e fazem propaganda. Vem. Mentira. Mentira. Não existe pesquisa científica. Algumas medicinas alternativas têm pesquisa científica. Essa aí nem tem. Mentira. Só ilusão. Força da sua mente. Você bota e acha que vai ficar bom, vai ficar. Tá? Temos também, irmãos, a acupuntura, que é o quê? Quem já fez esse tratamento? Agulha. Coloca um monte de agulha em você. A mesma linha. As agulhas são antenas que te ligam aos astros e que passam as energias para você. E vai ligar o seu subconsciente, o que você não vê, para te curar. Irmão, a agulha enfiada no corpo vai trazer cura. Pelo amor de Deus. Aonde você já viu isso? Mas tem muito cristão fazendo, tem muito adventista fazendo. Porque acha que funcionou. Ah, eu fiz, acabou. Eu estava com artrose, não tinha mais remédio. Todos que procuram por essas... Porque assim, a medicina moderna, ela é muito eficiente em casos, por exemplo, você está com uma infecção generalizada. Você vai na medicina alternativa, ela tem um remédio para você. Quebrou um braço, ela tem uma solução.
está sentindo algo ali que precisa ser tratado, ela tem a solução. Mas eu estou com artrite, com artrose, não tem solução. Estou com diabetes, a medicina moderna não tem solução. Estou com o câncer, o médico mandou embora, não tem solução. Não tem solução. Aí as pessoas começam a procurar alternativas. Agora, na alternativa de Deus tem solução para tudo? Tem, irmãos. Tem casos de pessoas que médico deu, você tem 2 semanas para morrer, seu câncer te consumiu, volta para casa. Agora é uma questão de decisão e de boa orientação. Dizer assim, você quer ficar curado? Se Deus quiser, você vai ficar curado. Então vamos fazer aqui. Primeiro, quem está nesse caso extremo, de um câncer assim, vai entrar numa dieta totalmente crua, sem nada cozido, usar tudo que a natureza tem ao seu favor, usar os outros remédios de Deus com toda intensidade. Tem muita gente contando testemunho, que foram curados. Agora, foram curados para quê? Para voltar para a velha vida? Jamais. Para viver uma nova vida, porque foram curados por Deus, tá? Essas duas aqui, a iridologia e a auriculoterapia, que uma olha para a orelha e diz que o seu corpo está todo denunciado na sua orelha, o outro olha para o seu olho e diz que todas as suas enfermidades estão denunciadas no seu olho. Então, a auriculoterapia, que é da orelha, ela está muito ligada à acupuntura, forças magnéticas dos astros, ligação espirituais. Essas pessoas, geralmente, os mentores dela vêm de pessoas espíritas, pessoas que estão ligadas a essas coisas assim, tá? A iridologia, existem muitos adventistas que defenderam, que saíram da igreja, porque era iridólogo e a igreja não aceitava, a igreja não queria, porque não existe comprovação científica. Deus não revelou que o olho revela tudo. De onde surgiu? Um cara ateu, médico, um dia ia embora de casa, era médico, na Alemanha, ele ia embora, ele morava na fazenda. Quando ele ia embora, ele encontrou uma coruja que estava com a perna quebrada. Ele olhou para a coruja, o olho estava vermelho, igual sangue. Falou, o pé está quebrado, o olho vermelho, tem ligação. Aí ele começou a tratar da coruja. A coruja ficando bom e o olho diminuindo vermelhidão. Aí ele criou a ideia de que, através do olho, você vê tudo. Bom, lógico que pela experiência, alguns irmãos aqui, talvez muitos, a igreja, todas essas terapias, a igreja não aconselha, a igreja não recomenda, ela condena, porque elas vieram... Quem foi esse cara? Um cara ateu, sem base de Deus, de cristianismo, vem agora, mas a gente não vai fazer isso. Por exemplo, esse que eu conversei com ele conversou muito comigo, conversei muito com ele, hoje ele está na igreja da Assembleia, é adventista da Reforma, já adventista tradicional, ele está na Assembleia, né? Mas assim, eu tenho um plano de voltar, irmão. Eu falei, beleza, irmão, que bom que você tem plano de voltar. Mas ele falou assim, aí ele terminou a palestra dele assim, a iridologia é fantástica. Eu não vou falar para você porque acho que você não está preparado. Mas existe um lado obscuro que ninguém vê, que a gente consegue ver. É o lado espiritual, o lado que é revelado aqui, que quem sabe, um dia, se você quiser, que eu dê uma palestra na sua igreja e tal. Falei, tá bom, fica para um próximo. Então, irmãos, todas essas medidas, elas têm um pouco do espiritismo, um pouco da mão de Satanás. Ah, mas o cara era iridólogo e só passava remédio. Tudo bem, mas a base conceitual não foi a base de Deus. Eu não preciso daqui e dali porque Deus tem algo revelado. Deus tem alguém na igreja. Deus tem Jorge Pamplona. Deus tem João Vaz. Deus tem a nossa saudosa irmã que faleceu agora por causa de Covid, que deixou tanta coisa escrita, revelado dentro do Espírito de Profecia, dentro da base conceitual que Deus deixou. Agora eu vou deixar o que Deus revelou, que funciona, para correr atrás daquilo que Satanás tem colocado, a me prender a coisas que não vêm de Deus e da sua vontade. Isso seria muita hipocrisia. Homeopatia. Quase todo médico hoje está receitando remédios homeopáticos. O que é a homeopatia? Outra ilusão. Eu tenho um conhecimento com farmacêutico e um dia eu falei, o que você acha da homeopatia? Ele falou, não funciona. Ele não é cristão.
Ele não é adventista. Foi a partir daí que eu criei a curiosidade. Ele falou, não funciona. Eu falei, como assim? Ele falou, não funciona. Ele falou de uma linguagem rápida. Ele falou, não funciona porque lá é a molécula. Eu falei, a molécula? Eu falei, tá bom, mas molécula foi embora. Eu falei, não funciona, é molécula. Estudando sobre o que é a molécula, o que é a homeopatia. A homeopatia, ela usa coisas diversas para fazer o remédio. Só que ela surgiu do seguinte conceito. A água é a força da vida. A água é a base de tudo. Então, vamos imaginar que ele vai fazer um remédio para você, um remédio para você. Vamos imaginar que ele vai fazer um remédio para a sua azia, para o seu problema de estômago. Ele vai usar espinheira santa, é um bom remédio, ele vai usar espinheira santa. Um remédio homeopático de espinheira santa. Ele vai pegar uma parte concentrada da espinheira santa e ele vai diluir numa porção de água. Vamos imaginar aqui que tem um balde de 10 litros d'água. Ele vai pegar 1 litro de espinheira santa e colocar num balde d'água. Ele vai mexer. Tem uns rituais. Mexe, ativa a molécula. Depois ele vai pegar desse balde aqui, ele pega aqui 1 litro, vai jogar no outro segundo, vai mexer e vai passar por todo um processo. No final, irmãos, não tem mais nada da espinheira santa. Tem só o ritual. Aqui está o final, o resultado. Aí você vai tomar, porque você acredita que de fato vai ter efeito. E se o efeito tiver, é pelo efeito, como é o nome lá? Placebo. Porque não vai ter mais nada de medicamento, de princípios ativos. Todos os princípios ativos se foram. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que a gente estamos nos tornando muito hipócritas, porque Deus revelou tudo. Dificilmente o irmão, para não ter ciência do bom viver em casa. O problema é que a gente não quer fazer o dever de casa. A gente quer ter saúde fazendo tudo errado. A gente quer ter saúde fazendo tudo o que Deus nos revelou. Dormindo errado, descansando errado, comendo errado, sem fazer exercício físico, sem ver o que Deus revelou. E a gente quer ter saúde e não vamos ter. Deus é quem cura as nossas enfermidades, sim, Deus é quem cura. Mas Deus tem um plano de cura. Deus já revelou o plano de cura. Deus não precisa. Eu acredito que Deus, se quiser fazer milagre, Ele pode. Alguém está com câncer aqui morrendo, Deus pode curar se Ele quiser. Mas por que Deus não tem feito essas curas no meio da igreja? Que adianta Deus curar um hipócrita? Você sabia que açúcar matava, você sabia que gordura matava, você sabia que o seu estilo de vida está errado e você insistiu. E agora Deus tem a obrigação de te curar, para você se curar e fazer tudo errado, porque você não está convencido de que você é o grande culpado. E o mais triste de tudo isso é que a gente culpa Deus, fica culpando Deus, Senhor, estou doente, não sei o quê, e tira essa enfermidade, a vida está ruim. Querido, se a gente viver o que Deus revelou, nós vamos ter saúde. Se a gente viver o que Deus revelou, nós não vamos ficar buscando alternativas que vieram de bases conceituais erradas, de gente que é ateu, de gente que é espírita. Nós vamos viver a base conceitual que Deus deixou, de uma vida plena ao lado dele. Eu não estou querendo convencer você, nem dizer que você é obrigado a mudar o seu estilo de vida, que você é obrigado a sair daqui, alimentar, deixar de comer gordura. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus revelou a sua vontade para nós. E nós estamos padecendo não por ser ignorantes, mas por ser de coração duro e não querer viver a vontade de Deus. Não querer viver a vontade de Deus. Está comprovado, irmãos. Tantos irmãos, a própria igreja tem clínicas de recuperação, irmãos que abrem uma clínica. Se Deus me der condições e um dia eu puder ter um pedacinho de terra, nem que seja 2, 3 tarefas, uma casa, você consegue ter uma clínica de recuperação, um quarto, alguém que vai para ali morrendo. Tantos irmãos que estão morrendo lá, doente, enfiado no remédio, desfalecendo, vão morrer. E tem a cura. Se fizesse como Deus pede, agora tem que ter a decisão. Eu encontro muita gente, converso com muita gente. Eu pergunto assim, você quer ser curado? Quero. Eu falo, então vou passar o dever de casa. É desse jeito. Não, então não quero ser curado não. Pode deixar. É decisão. As pessoas que não quiserem ser curadas, elas vão se perder? Não sei, aí é você e Deus.
Eu não estou falando que isso é ponto de salvação. Estou querendo dizer que se a gente viver a vontade de Deus, nós vamos ter saúde. Eu não estou também condenando a medicina moderna. Não, ela é precisa. Ela é necessária. E nenhum que segue as orientações de Deus, nenhum maluco que segue as orientações de Deus é maluco para ir contra a medicina moderna. Eu vou pegar aqui um irmão que está com pressão alta, morrendo de pressão alta, tomando remédio, o rim já está entrando em disfunção, e vou dizer, irmão, deixa eu tomar esse remédio, que esse remédio está te matando. Não vou fazer isso. Mas eu posso ensinar alternativas dentro dos remédios de Deus, irmão. Faça assim. E se você fizer, você vai ficar bom. Quem tira o remédio é a própria medicina moderna. Você vai ficar bom, dizendo, não, você não precisa mais. Sua pressão controlou. Agora, eu sempre gosto de dizer, controlou para quê? Para você voltar a fazer tudo errado? Não tem sentido. Não faz sentido. Queridos irmãos, Deus, Ele é a força vital da nossa vida, para a nossa saúde. E sabe do que eu mais admiro? A irmã Flávia vai cantar uma música, para a gente terminar. O que eu mais me admiro é a extraordinária capacidade do corpo humano. Nada é tão forte como o corpo humano. Você machuca, você faz errado, e ele fica ali, ó. O cara está com câncer, 1 ano, 2 anos, fazendo tudo errado, e ele continua vivo. O corpo humano foi feito forte demais. Se a gente se aliasse à vontade de Deus, a gente teria cura com mais facilidade. Mais ainda, a gente vive uma vida inteira de erros. Você fumou 40 anos fumando, hoje está com câncer, se arrepende, aceita Deus, aceita a alternativa de Deus, pega os outros remédios de Deus, aplica na tua vida, Deus cura você do câncer, você fica rejuvenescido, novo de novo. É incrível o corpo humano. É incrível como ele é massacrado, pisado. A gente faz a coisa errada a vida toda, todo dia dando veneno, enchendo o nosso organismo de açúcar, de gordura, de toxinas, de produtos químicos, todo dia, dormindo mal, sem fazer exercício físico, sem descansar, uma vida agitada, tudo errado. Era para morrer dentro de 1 ano. Você aguenta isso 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas a minha maior tristeza é pela dureza do nosso coração, de não entender que Deus não quer isso para a nossa vida. Você e eu podemos até estar vivendo isso, mas Deus não quer isso. Enquanto a irmã Flávia canta, que você pense em sua vida. Deus quer o melhor para você. Por isso, nessa manhã, Ele deseja muito, do jeito que você está, do seu jeito de ser, Ele deseja perdoar você. Ele deseja restaurar você. Ele deseja que você se volte para Ele. Que a sua base conceitual seja a base do céu, a que Deus revelou. E que a graça dEle nos alcance e nos faça pessoas diferentes.
Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, aonde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe e te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou. Meu coração é teu lugar. Foi só deixar ser o que sou. Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, aonde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe e te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou. Meu coração é seu lugar. Pra onde for, vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe e te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou. Meu coração é seu lugar. Amém. Querido, quero terminar orando por você. Sabe, o mundo está doente e ele vai ficar pior ainda. O Espírito de Profecia nos diz que a mensagem mais forte, a mensagem que realmente Deus quer que os seus filhos levantem nos últimos dias, é a mensagem de saúde. Então chegou a hora da gente voltar para aquilo que Deus revelou. Deus, Ele vai levantar. O mundo está doente, ele vai ficar cada vez mais. Os problemas, eles vão se tornando sem solução. Deus quer levantar no meio do seu povo um povo que viva a sua vontade e que consiga ajudar e trazer muitos para a verdade através dos princípios de saúde. Queria você tomar uma decisão nessa manhã de deixar toda a hipocrisia que tem dominado você nessa área da vida e também em outras que Deus falou ao seu coração, e se aliar à base que Deus deixou para nós, e assim poder ter qualidade de vida para você e poder ajudar muitas pessoas que estão agora e que estarão daqui a alguns dias desesperadas, padecendo por tantas enfermidades, sem saber o que fazer, e você de forma muito simples dizer assim: eu sei, porque Deus já revelou, o caminho é esse aqui, faça isso aqui que você vai viver, que você vai ter saúde. Quantos querem tomar essa decisão
ao lado do Senhor nessa manhã. Quero convidar você a ficar de pé e juntos orarmos a Deus. Eterno Deus, nos perdoa, porque nós temos nos desviado das verdades que o Senhor tem nos revelado. Temos fechado os nossos olhos para as coisas que o Senhor condenou e que são tão claras, mas nós não queremos enxergar. E temos corrido atrás de tantas alternativas que não funcionam e que vieram de fontes tão duvidosas. E muitas vezes, Senhor, nós temos deixado tudo de bom que o Senhor nos orientou para buscar no lixo desse mundo as coisas que não vão funcionar e que não vão mudar a nossa vida. Nos perdoa, nos ajuda, Senhor, por Tua graça e por Teu poder, a voltar para o Teu plano, para o projeto que o Senhor tem para nós, e que assim nós possamos ser uma prova viva de que o Senhor de fato é o nosso Criador, e que o Senhor de fato sabe do que nós precisamos para termos qualidade de vida. E à medida que esse mundo vai se afundando em tantas enfermidades, em tantas doenças, que nós possamos cumprir o Teu propósito, levantando essa última mensagem que o mundo vai correr atrás, a mensagem de saúde, por viver os Teus princípios e o que o Senhor revelou. A ciência vai se alinhando com a Tua palavra agora, mas a Tua palavra é tão antiga que o Senhor não precisou de ciência nem de pesquisa, porque o Senhor é o autor da vida e o Senhor revelou tudo sem nenhuma pesquisa. E hoje essas pesquisas só nos mostram a grandeza do Deus que nós servimos e a sua sabedoria que é infinita. Mas temos sido fracos, é verdade, mas como disse a letra dessa música, o Senhor pode nos aceitar mesmo sendo imperfeitos como somos, pode nos perdoar e pode nos ajudar a tomarmos novas decisões, novos caminhos e novo rumo em nossa vida. Que haja restauração entre nós, é nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Paz e graça para você, que Deus nos abençoe. Vamos em paz. Muito em breve nós teremos uma segunda etapa desse assunto.